Bom, então, mais uma vez, Lacan ele vai descobrir a teoria dos nós a partir do nó borromeano. O nó borromeano não é um nó. A gente fala de um nó borromeano porque Lacan falou nó borromeano, então a gente vai continuar a nomear isso um nó borromeano, mas não é um nó. Isso é um nó, matematicamente falando. É um nó trivial. O nó mais simples que existe. Então, quando Lacan vai fazer do nó borromeano um nó, na verdade não é um nó matematicamente falando, é um entrelaço. Um entrelaço matematicamente falando é a reunião, ou uma maneira de fazer um nó a partir de vários nós. Entendeu? Então, matematicamente falando, o nó borromeano de Lacan é um entrelaço borromeano. Então, Lacan vai entrar na teoria dos nós a partir do nó borromeano. A gente está desenvolvendo um pouco essa descoberta dele e como ele vai trabalhar isso no início da descoberta dele do nó borromeano, mas mais uma vez, não é a finalidade dele, a teoria dos nós, a finalidade não é o nó borromeano, é a porta de entrada, que é fundamental, que é bastante interessante, etc. Mas já essa noite a gente vai ver um pouco além disso, a gente vai tocar falando da história, eu vou continuar a história dessa teoria dos nós, e a gente vai ver já objetos matemáticos que Lacan vai aproveitar e os efeitos clínicos disso. O nó borromeano tem essa característica que se você vai cortar um desses três nós, o nó, o entrelaço, para falar rigorosamente a língua matemática, o entrelaço borromeano vai se desligar totalmente. Bom, é uma modalidade de fazer nó com esses três nós. E ele vai colocar esse nome de real simbólico imaginário para cada um desses nós. RSI é já uma coisa, real simbólico imaginário, é já uma coisa que ele está desenvolvendo faz muito tempo, já no 53, um texto que se chama Simbólico Imaginário Real. Ele vai falar disso, ele vai falar de registro. O registro do real, o registro do simbólico, o registro do imaginário. E nessa conferência, no início de uma conferência, em 53, ele vai falar da categoria conceitual. Uma categoria conceitual, mas no início ele fala de registros. E isso é interessante, uma outra vez eu posso entrar mais nos detalhes, de ver a mudança. Ele começa falando de registro, imaginário, simbólico, imaginário. Depois ele vai falar de categoria, do real, do imaginário, do simbólico. E depois ele vai falar da dimensão. A dimensão é um termo filosófico, matemático. Ele vai fazer um jogo de palavras. Senão não seria Lacan. Dimensão, eu já falei disso, eu acho. Dimensão, la dimension. Em francês se diz c'est la dimension, e se escreve assim. Dimension. Se escreve assim, e se diz c'est la dimension. Mas Lacan ele vai escrever isso dimensão. A gente já mencionou isso num outro seminário, você lembra? Mention em francês vem dessa etimologia, da mansão, se diz em português, mansão. É um lugar que se torna um lar. Les dits e os ditos. É o lar dos ditos. O registro, o imaginário e o simbólico se tornam o lugar dos ditos, nessa proposta de Lacan de escrever as dimensões, do simbólico, do imaginário e do real. Bom, todo mundo está seguindo, fique à vontade para fazer. Bom, ele vai descobrir, então, eu falei, os nós borromeanos. A partir dos nós, ele vai entrar, descobrir, ter uma paixão enorme com a teoria dos nós.
Eu posso entender isso porque quando eu coloquei o dedo dentro disso, no início eu falei, eu não posso entender nada, vamos ver em algumas décadas ou numa outra vida se eu vou conseguir entrar nessa parte da obra de Lacan. Mas quando eu consegui entrar o dedo de verdade, nossa, isso nunca me deixou, é fantástico. É fantástico e também é fantástico, eu já falei, mas eu vou repetir, de ler rigorosamente, de descobrir rigorosamente a evolução das descobertas. É um abraço das matemáticas muito dinâmica, tem descobertas fantásticas e que estão dando respostas com perguntas, um monte de perguntas que Lacan tem, está formulando. Então isso é fantástico. E a gente precisa disso, eu acho. Então, Lacan vai dizer isso e fica à vontade se tem uma coisa para dizer. Lacan vai dizer isso é muito importante. A gente pode ficar em francês, a gente precisa, il faut nous en tenir à ce qui nous est fourni par l'objet topologique. A gente precisa nous en tenir, ficar, quoi? Ah oui? Sim. Com o que o objeto topológico vai fornecer. Não tem hipóteses para fazer. Ele fala disso, il faut être dupe des apparences. Ficar dupe... Tono das aparências. O que ele está falando quando ele fala das aparências? Eu acho que ele está falando claramente da questão de que a gente pode ver se você quer entender o que está acontecendo, vai lá no lugar da aparência. A aparência não é a coisa do lado da superfície. Ou a gente falou isso no outro dia. Ou senão, seria entender a profundidade da superfície. E a aparência do nó e o nó ele mesmo. E a concretude do nó. A gente poderia dizer a consistência, mas eu não vou usar essa palavra, porque a gente vai usar essa palavra daqui 5 minutos, porque lá ele vai colocar essa palavra no nó. Que coisa. Então, a aparência, quando a gente vai ver um nó, a gente vai ver uma consistência, as coisas que a gente poderia tocar, a gente vai ver buracos, e a gente vai ver pontos topologicamente, o que é um ponto. Eu já falei rapidinho disso outro dia, eu vou voltar sobre isso hoje. Quando ele fala de aparência também, ele fala disso, da força, da importância da forma. A forma. Isso é uma referência claramente com Aristóteles. Aristóteles, para Lacan, é uma fonte fundamental. Uma fonte fundamental porque é a fonte da lógica. Na questão filosófica, mas também na questão matemática. Topologia, topologos, é a lógica do topos, do terreno, do espaço. Lacan tem um desafio, a gente já falou disso várias vezes, ele tem um desafio, é conseguir mostrar, escrever a lógica subjetiva. Então, essa questão da lógica para Lacan é fundamental. A gente precisa trabalhar rigorosamente o que é a lógica a partir de Aristóteles, mas Lacan vai aproveitar de várias outras pessoas que vão desenvolver a questão da lógica. Eu vou fazer um curso no início de 2020 sobre isso, a questão da lógica para Lacan. Mas para Aristóteles, então, Aristóteles ele vai construir, a gente falou disso pouco dia atrás, para falar das formulações da sexuação, porque a formulação da sexuação é a partir da lógica, da questão da lógica. Bom, então, o desafio do Aristóteles é conseguir construir instrumentos, regras que vão ter uma pertinência não a partir do conteúdo, mas a partir da forma. Isso é muito importante. A questão dos nós para Lacan tem a ver com isso.
a questão não é o conteúdo, é a forma. A pessoa, ou vamos dizer com essa imagem, é uma imagem, mas é para pensar. A questão não é o cor da pele, é a questão do osso. Entendeu? Então a pessoa pode falar blá blá blá, coisas muito importantes para a pessoa, do cor da pele dela. Isso não indica nada do osso. Entendeu? Então, o que vai ter uma importância não é o conteúdo, necessariamente, de como, do que a pessoa vai dizer que ela está vivendo. Tudo isso é muito importante, claramente. Mas o que está em jogo é uma questão da forma, como esses três registros, quando Lacan vai estar no Borromeano, e depois isso vai se abrir de uma forma muito forte. Mas quando ele vai ficar no lugar do no-borromeano, ele vai ter esses três registros, o real, o simbólico e o imaginário, como isso vai pegar uma forma específica. É isso que é a questão, o desafio de Lacan com essa questão. Então, a aparência é isso, eu acho que a gente precisa entender quando Lacan fala de cuidar da questão da aparência. Quando ele fala da questão dos objetos topológicos. Faz sentido o que eu estou falando? Tranquilo? Sim. Sim? Bom. Mas também a gente pode entrar nesse assunto uma outra vez, mas tem um livro fantástico de um amigo de Lacan, Maurice Merleau-Ponty, um filósofo francês, que escreveu sobre... ele teve uma paixão com a pintura. Ele escreveu um texto fantástico sobre Paul Cézanne, um pintor francês. E ele mostra isso como, na verdade, a especificidade, a subversão na pintura do Paul Cézanne, e tem a ver com isso, que é a cor, é a forma das pinceladas que vão criar o desenho, que vão desenhar o motivo. É isso que vai fazer sentido. E isso é impressionante. Com o tempo, ele vai suspender, economizar as pinceladas. Até o final da vida dele, parece pinturas chinesas. São assim, os últimos desenhos, pinturas de Cézanne, fantásticos. São cinco pinceladas, assim, tchac. E isso vai criar uma representação incrível. Então, real, imaginário, simbólico. Estou mostrando isso acima, mas agora, mais tarde, a gente vai ver mais claramente a questão de embaixo e para cima. Mas agora vou fazer assim, de uma maneira simples. Então, mais uma vez, a gente vai nesse nó, que Lacan vai desenhar de nó borromeano. Bom, a gente vai ver a gente vai ver então os três registros ou dimensões, real, simbólico e imaginário, e dentro desses registros, eu não vou voltar sobre a explicação, mas a gente falou disso, tem buracos. Não são buracos de verdade, mas são pedaços tirados. Então, no meio do real menos 1, vocês lembram? No meio do imaginário, é menos φ, no meio do simbólico, e S de A. Que Lacan depois vai fazer uma barra, eu não vou fazer isso agora. Ok? Então, isso são, vamos dizer, buracos que tem dentro da consistência, dos registros. Ok? Eu mencionei isso na última sessão, eu não vou voltar sobre isso. Ok? E a gente tem, então, 4 pontos. Isso são 4 pontos. Topologicamente, a gente pode nomear isso de pontos.
Então, tem no meio A, tem aqui o gozo fálico, tem aqui o gozo outro, que Lacan também, eu não vou, a gente vai falar mais precisamente da evolução dessa questão do gozo outro, mas vamos ficar nesse lugar agora. E aqui o sentido, o gozo do sentido. Tudo isso eu expliquei, eu não vou voltar sobre isso hoje. É assim, mas precisa seguir os episódios anteriores, senão... Bom, o que é um ponto? Eu vou falar disso porque isso é muito importante. O que é um ponto? Então, eu falei disso, mas eu vou entrar um pouco mais nos detalhes. Tá pronto? Tá pronto? Todo mundo? Tá? Ok? Um ponto na geometria clássica é o encontro de duas direitas. Então, a gente consegue definir um ponto na geometria a partir de um espaço com 2 dimensões ou com 3 dimensões. Imagina aqui, 2 dimensões, eu tenho isso e isso. Eu vou conseguir calcular, delimitar, nomear um ponto a partir dessas referências. E no lugar 5, 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 7. Aqui, tá bom, tá aqui. O encontro de duas linhas, ok? Mas também isso é possível na geometria clássica com 3 dimensões. Pode ter também, então, isso e também a profundidade, a altura. Bom, você entendeu? Sim? Todo mundo entendeu? Sim? Bom, então... Um ponto em topologia é um lugar que vai permitir de parar eu nunca sabe dizer essa palavra, ajuda-me. Deslocamento não. Deslizamento. Deslizamento, é fácil demais. Deslizamento. Fácil. Deslizamento, ok? É a coisa que vai parar. Aqui, ó, e vai ser um ponto. Isso já é um ponto. E um ponto. Bom. Lacan vai dizer isso. E pode parecer esquisito, mas não é. Vocês vão ver, ele vai dizer que o ponto dentro da topologia é uma dimensão suplementar que o ponto na geometria. A gente, na geometria clássica, para definir um ponto, a gente tem 2 ou 3 dimensões, e na topologia, na verdade, a gente tem 4 dimensões. E isso tem uma importância teórica para entender o que é um nó, mas também uma importância clínica. Por quê? Porque a gente vai ver, não sei se a gente vai mencionar isso só hoje, mas a gente vai trabalhar isso a próxima vez. Essa dimensão suplementar que Lacan menciona, essa dimensão number 4, é essencial para entender esse lugar do objeto A e esses 3 campos que são, seguindo a definição de Lacan, o campo da psicanálise, que é o campo do gozo. Mas não só para entender tudo isso. Tem também essa noção, com essa definição topológica do ponto, que implica uma dimensão suplementar. E que, na verdade, um ponto na geometria clássica, em função de 2 ou 3 dimensões, se eu sou matemático e que eu vou querer definir, falar, mencionar um ponto, vamos imaginar um ponto nesse espaço, nessa sala. Eu vou ir de verdade ou ir na planta, definir as coordenadas no espaço geométrico.
eu vou ir no lugar, ou eu vou ir no plano. Eu estou falando eu vou ir porque na realidade geométrica tem um dentro e tem um fora. A pessoa que vai calcular, vai fazer o cálculo das coordenadas do ponto, está fora da realidade do lugar. Mesmo se eu vou dentro da sala, estou fora dos pontos dessas coordenadas. Mas no espaço topológico, isso é um efeito da dimensão 4. É que a pessoa que vai fazer o cálculo, ele faz parte do espaço, porque no espaço topológico não tem um dentro ou um fora. A gente sabe disso, a gente já viu isso com um objeto topológico básico que Lacan vai aproveitar, a banda de Möbius. Não tem um dentro ou um fora. A gente vai ver isso com o cross-cut, eu vou mostrar isso para vocês, ou a garrafa de Klein. Não tem um dentro ou um fora. Então, a gente pode delimitar aqui 8 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na topologia, nessa configuração de nós, são 3 nós que vão fazer um entrelaçamento, a gente tem 8 espaços diferentes. 7 aqui e o number 8 aqui. Clinicamente, tem algumas consequências isso, para pensar clinicamente a coisa. Terceiro ponto que eu queria pontuar, mas quando a gente vai caminhar mais sobre questões de detalhe do novo romeano, a gente vai entender melhor tudo isso, a gente vai entrar nas detalhes. Essa quatrième, estou falando francês, essa quarta dimensão, essa quarta dimensão, simples assim. Essa quarta dimensão, na verdade, tem a ver com o tempo. Olha só que beleza. A quarta dimensão tem a ver com o tempo. Como assim? Tranquilo, a gente vai ver isso tranquilamente. O tempo de fazer ou não, o tempo de desfazer ou não, isso é uma questão matemática, essa quarta dimensão que tem a ver com o tempo, isso tem uma reverberação na teoria matemática dos nós, mas isso claramente tem a ver com a questão da clínica, a questão do tempo dentro da clínica. A gente vai falar disso. O tempo clínico, o tempo lógico, então, mas que tem a ver com a questão do tempo cronológico, o tempo de dizer. O tempo do dito, que tem a ver com a lógica do tempo do dizer.